nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente. Há candidatos fortíssimos no grupo rubro-negro: Gerson, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e o principal deles, Gabigol. Estrela da companhia, o atacante tem 12 gols em 11 jogos na temporada e a cada dia mais elogiado por Rogério Ceni. Onde ele vai chegar, onde os desejos, onde os sonhos, onde ele estiver disposto a se entregar. Eu acho que ele já está num lugar fantástico e pode progredir cada vez mais, com mais gols, com mais história, mais títulos, vai depender muito dele. O temor pelas convocações não fica restrito à seleção brasileira. Arrascaeta é nome certo no Uruguai, assim como Isla no Chile. Com um calendário tão apertado, as competições andam a galope juntas. Cabe a Rogério Ceni contabilizar os desfalques para os jogos iniciais do Campeonato Brasileiro. O jogo da segunda rodada da competição contra o Grêmio fora de casa já ficaria comprometido. Mas não há muito o que fazer. É buscar soluções, cruzar os dedos. Se os atletas sonham com a valorização e a glória de vestir as camisas das seleções, o clube também pensa nos seus objetivos. Tá, então, o Flamengo podendo ser prejudicado com esses jogadores indo para as seleções, a apresentação na seleção 30 e 31 de maio e as eliminatórias da Copa do Mundo. Equador, 4 de junho, Paraguai, 8 de junho. Copa América na Venezuela, 16 de junho, a final 10 de julho. Desfalques por Copa do Brasil, ida e volta da terceira fase, até 10 partidas do Campeonato Brasileiro. Então são 12 partidas, né? 2 da Copa do Brasil e 10 partidas do Campeonato Brasileiro. E eu pergunto a você, André Kfouri, tem esses dois jogadores, né, Isla e Arrascaeta, de outras seleções, podendo ainda ter outros atletas, mas esses jogadores que podem ir para a seleção brasileira, né? A gente pode falar de Gabigol, a gente pode falar de Pedro, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique, whatever. Agora, mesmo que o Flamengo tenha todos esses jogadores de banco de reserva, esse elenco que o Rogério Ceni pode escolher, é muito prejuízo ficar 12 jogos sem esses, sem esses jogadores que estariam no seu time principal. É um prejuízo tremendo, é brutal. Em termos de desempenho, é algo que não deveria acontecer, né? É um problema bastante complexo e antigo. Todos os técnicos da seleção brasileira, não só o Tite, que é o treinador atual, o ocupante dessa posição no momento, na hora de fazer as convocações, sempre se preocuparam, em primeiro lugar, com o próprio trabalho, e é absolutamente natural que seja assim. Isso não é uma novidade. O conflito causado entre a seleção brasileira e os clubes tem como culpados a Confederação Brasileira de Futebol e as pessoas que fazem o calendário e fazem com que esse calendário não perceba, não tenha descoberto ainda que existem as chamadas datas FIFA. Independentemente da opinião ou das opiniões a respeito do valor da seleção brasileira, do valor das competições entre países, do cenário atual em que os torcedores preferem ou não preferem os seus clubes em detrimento de ver a seleção brasileira forte, do distanciamento da seleção do público brasileiro, tudo isso faz parte de um debate importante, são opiniões válidas e devem ser consideradas, mas se o calendário do futebol no Brasil fizesse como acontece em todos os lugares onde o jogo de futebol é importante, como aqui, e observasse a existência das datas FIFA, nós não estaríamos conversando sobre esse conflito aqui no Sport Center. No caso do Flamengo, que tem o melhor elenco brasileiro, nem se trata de brigar com a CBF, brigar com o Tite, torcer pela não convocação de até 5, 6 jogadores. O time do Flamengo é tão bom, o elenco tem tanta qualidade, que se um treinador da seleção brasileira, quem quer que seja, quiser convocar 5, é claro que isso não vai acontecer, justamente por causa dessa necessidade de não prejudicar um clube dessa forma, mas poderia convocar absolutamente sem nenhum problema. Mas aí, vamos pedir para a seleção chilena não convocar o Isla, vamos pedir para a seleção uruguaia não convocar o Arrascaeta, e a situação fica como? Então, é perfeitamente possível entender que o Flamengo está sob risco de ser muito prejudicado, mas não só pela convocação que sai nesta sexta-feira da seleção brasileira. E são
dois problemas, né? Tem um problema a curto prazo, que é a convocação de amanhã para os jogos das eliminatórias, e nessa lista, olhando para o elenco do Flamengo, eu só acredito que estará o Gabriel. Na última lista, e a seleção foi muito prejudicada, né? Mais até do que os clubes, pela pandemia. A seleção não joga, acho que há praticamente um ano, ou há quase um ano, porque os jogos foram cancelados, foram postergados. E na última lista que o Tite chamou, o jogador mais elogiado, inclusive como titular, foi muito elogiado e pedido, foi o Everton Ribeiro, que jogou muito bem pela seleção brasileira. Mas, desde então, nesse grande intervalo de jogos, o Everton teve uma queda técnica, na minha visão, continua jogando bem, mas a queda técnica dentro daquilo que se pedia para a seleção brasileira, então não acho que ele vai ser chamado agora. Da lista do Tite para eliminatórias, eu espero apenas a presença do Gabriel. Acho que faz sentido a presença do Gabriel dentro da seleção brasileira nesse momento. Mas tem a Copa América, né? Então, antes da pandemia, eu ouvi de gente da seleção brasileira, da comissão técnica, que a ideia da Copa América era levar um grupo mais parecido com o perfil de Jogos Olímpicos, trabalhar mais jogadores jovens, mais jogadores do futebol brasileiro, mas isso era antes da pandemia, né? Agora a gente não sabe exatamente quais são os planos, quais são as limitações em relação aos clubes europeus, como é que vai ser definido o critério em relação a eliminatórias. Mas é muito claro que os clubes serão prejudicados, porque o calendário é ruim, o calendário na pandemia é ainda pior. E é o que o André falou, reclame com todos, menos com o técnico da seleção. Ele está lá para fazer a seleção jogar o melhor futebol possível. O problema do calendário é do presidente da CBF, aliás, pode entrar na fila para reclamar do presidente da CBF, do presidente das federações, que atrapalham o calendário com os campeonatos estaduais, e com os próprios dirigentes dos clubes.